Muitíssimo obrigada pela presença de todos aqui nessa mesa sobre liberdade religiosa no Brasil. Líderes religiosos de toda a América Latina, especialmente no Brasil, têm grande interesse nas questões que serão debatidas na cúpula do G20 de 2024 no Brasil. E esses temas incluem a liberdade religiosa ou crença, construção da paz, pobreza e sustentabilidade. E essa sessão oferecerá a oportunidade de explorar diversas abordagens religiosas para a liderança em agendas políticas e obter insights de diferentes perspectivas. Essa mesa está sendo moderada por mim, Renata Barrampu, que sou membro do Escritório dos Externos da Comunidade Bahá'í do Brasil, e também pelo meu amigo, o Flávio Cooper, que é juiz no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Agora a gente gostaria de chamar para compor a nossa mesa, compor essas cadeiras, primeiramente a Gilda, que é coordenadora de liberdade... Coordenadora... Aí a Gilda vai falar. Não, ela vai. Mas ela não senta aqui. Não senta aqui, não? Os 10 primeiros. Então, na verdade, eu gostaria de chamar os painelistas. Primeiro, a mãe Cristine Alves Bastos, do coletivo Mulheres de Axé. Damares Moura Cu, subprefeita de São Paulo. A gente vai falar depois, no final? Tá, Damares pode ficar. Jihad Mahmoud Samur, presidente da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, ANAGI. Tiago Vieira, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR. André Fagundes, pesquisador associado no Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, CEDIRE. Bruno Silva Augusto, vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná. Andréa Letícia Carvalho Guimarães, pesquisadora associada no Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, CEDIRE. Samuel Gomes de Lima, Associação Brasileira para a Liberdade Religiosa e Cidadania. Odacir Carlos Prigol, diretor de área do J. Reuben Clark Law Society. E Evaldo Dias Lima, filho, conselheiro de diálogo interreligioso na rede Amazonizar. E ao final também teremos... E aí, no final, teremos também as considerações da Damares e do Gary Doxey, que é diretor associado do International Center for Law and Religious Studies. Estamos moderando em dupla aqui. Então, agora, depois de convidados dos painelistas, nós vamos ter a nossa palestra de abertura e temos a honra de chamar... Aqui. A Gilda, que é coordenadora geral de liberdade religiosa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, a Gilda fará a nossa palestra de abertura. Bonitinha. Boa tarde a todos e todas e todes. É com prazer imenso que estou aqui novamente nesse evento maravilhoso do IF20, G20. Primeiramente, quero agradecer aos meus ancestrais e aos ancestrais de todos por estarmos aqui novamente com essa grandiosidade, de evento. Quero agradecer a todos e gostaria de agradecer ao Dr. Colin, ao Dr. Rodrigo Vitorino e toda a sua equipe pelo honroso convite de participar desse extraordinário evento. Também gostaria de agradecer ao nosso e ao meu ministro Silvio Almeida.
ao nosso secretário Bruno, secretário nacional Bruno Renato, ao nosso querido diretor Fábio Mariano e a minha grandiosa equipe da CGLIB, ao meu querido coordenador que aqui está, João, ao meu querido assessor, meu escritor, de tudo um pouco ao nosso e ao meu querido Ivo. E a Ascom, que está aqui. A Ascom, para quem não sabe, a Ascom é o nosso grupo de jornalismo do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Para nós é uma honra, porque é a primeira vez que isso ocorre conosco. Como eu acabei de dizer, agradecer à minha equipe. Vou arrumar um pouquinho aqui, que também estou alto. Tá bom? Gostaria de cumprimentar a todas as pessoas que nesta mesa, bem como o público presente, a sociedade civil, a sociedade religiosa, todas as religiões aqui denominadas. E gostaria que todos... É uma coisa assim, olha, de mim, sorriso. Né? Nós temos que sorrir, nós temos que agradecer. Eu agradeço a vida todos os dias. Estar num evento desse é uma dádiva, não é para qualquer um e não é para todos. Né? Eu sei que muitas coisas não são de agrado, só mais 5 minutos, né? Então, rapidinho. Mas vamos lá. O que falar da importância da liberdade religiosa e o papel da minha CGLIB. Para tratar desse tema, pretendo primeiramente responder 2 perguntas. E aí foi o que foi perguntado a mim. Qual a importância da religião, da liberdade religiosa? E qual a importância da CGLIB? Então, vamos falar a primeira. Vou responder a primeira. Qual a importância da religião, da liberdade religiosa? Religião e crença importam para nós brasileiros e brasileiras. Conforme a pesquisa realizada, o Brasil é o país em que mais, em torno de quase 90% da sua população acredita em Deus ou em algum poder maior. Isso significa que aproximadamente 9 em 10 brasileiros possuem algum tipo de crença e outros não. A pesquisa também abordou sobre o papel da religião como meio de superar crises, doenças, conflitos e desastres. Novamente, os brasileiros demonstram uma força e um poder em Cristo, em Deus, na sua fé, em algo que acredita. E isso nos dá força, eu acredito que sim. Pois 90% dos entrevistados afirmaram e acreditam que Deus ou uma força maior os permite superar esses grandes desafios. Está aí a catástrofe que aconteceu há tão pouco tempo em Rio Grande do Sul, né? E eles estão lá se refazendo com a sua crença, com a sua fé e com a ajuda de todos. Essa porcentagem também coloca o Brasil em primeiro lugar nesse aspecto. Portanto, no que diz respeito à crença em Deus ou em um poder maior, assim como a convicção de que essas crenças são importantes para superar crises. O Brasil está em primeiro lugar entre todos os países pesquisados. Qual é a conclusão que chegamos para o brasileiro e brasileira na religião que importa? Importa sim e muito, pois todos revelaram isso. Acreditamos em algo que chama-se Deus e uma força maior. Perguntaram para mim também qual é a importância da CGLIB. A Coordenação Geral de Promoção de Liberdade Religiosa é a área do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania que trata de importante pauta da promoção da liberdade religiosa, do respeito à diversidade religiosa e da laicidade estatal. É importante dizer que essa é a primeira vez, gente, na história do Brasil, que existe um fato como uma coordenação geral com servidores e técnicos que trata especificamente da promoção da religião. É a primeira vez que um governo investe tanto recurso público nesta área tão importante e que trata-se da nossa dimensão existencial, pois é uma pauta de muita sensibilidade. A CGLIB trabalha na articulação, coordenação e integração de ações, projetos e programas relacionados com a promoção da liberdade religiosa em prol da cultura da paz.
Discriminação religiosa é na defesa e na cidade estatal, conforme está previsto na Constituição. Como já foi dito, a CGLIB visa promover a liberdade religiosa em promoção. A promoção da liberdade religiosa envolve enfrentar o problema da intolerância religiosa. A importância da religião e das crenças para os brasileiros está tão evitado o crescimento da intolerância no Brasil. Intolerância e racismo, porque falar de intolerância é fácil. E enfrentar, na realidade, o racismo, porque o que está ocorrendo, na realidade, é um racismo religioso muito forte, muito mais potente do que a intolerância, e isso é muito triste. Vou terminar. Quando analisamos o cenário de violências simbólicas e físicas cometidas contra os adeptos de diversas crenças praticadas no Brasil, verificamos que os dados estatísticos revelam uma realidade muito preocupante, sobretudo em relação aos fiéis das religiões afro-brasileiras. A importância da religião é o crescimento de um número de intolerância devem acender um alerta sobre esse campo tão significativo e quanto sensível. É necessário e urgente promover uma cultura de paz respeito entre todas as religiões e comunidades religiosas. Depois dessa informação, posso sugerir umas perguntas que estão fazendo sobre o assunto mencionado. Só, gente, que eu não consigo. O tempo é curto e eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu estou à disposição a qualquer momento. Que Deus e Orixá abençoe a todos vocês, que todos os deuses abençoem todos vocês, que o que estamos fazendo na realidade aqui é tudo em prol à cultura da paz, e eu acredito que chegaremos lá. Um beijo no coração de vocês todos e muito obrigado pela essa oportunidade. Muito obrigada. Esse é um fórum que as pessoas falam pouco e dizem muito. Muito obrigado, Iagilda, pela sua palestra de abertura panorâmica, muito lúcida, e o seu alerta também muito válido. Muito obrigado. Então, dando continuidade ao nosso painel, eu vou passar a palavra à doutora Renata, que vai fazer uma consideração panorâmica. Depois eu faço uma manifestação e aí nós vamos apresentando cada um dos painelistas, que terão de 2 a 3 minutos. E, então, na parte final, antes das perguntas, nós vamos ouvir considerações finais do professor Doxy e também da doutora Damares. Eu, primeiramente, quero muito agradecer pela oportunidade à organização desse evento, de poder moderar essa mesa, assim, com tantos nomes brilhantes, pessoas que realmente estão engajadas, de fato, na liberdade religiosa e comprometidas com a cultura de paz, como a Iagilda estava falando, né? Já faz alguns anos que eu tenho atuado nessa temática também de liberdade religiosa, em especial no que se refere à questão das violações de direitos humanos aos Baha'is no Irã e em outros países, violações essas que são decorrentes de perseguição religiosa. E também tenho atuado em algumas outras esferas de liberdade religiosa aqui a nível de Distrito Federal, em Brasília. Eu devo dizer que gosto muito da objetividade do tema dessa mesa, pela possibilidade de abarcar as diferentes experiências e aprendizados, considerando tantas áreas de atuação. E, particularmente, algo que eu venho aprendendo muito da minha experiência profissional é enxergar a liberdade religiosa a partir de 3 pilares: o reconhecimento do papel da religião na sociedade, direitos humanos e laicidade do Estado. Digo isso porque a experiência da comunidade Bahá'í em viver num contexto de perseguição mostra o quanto que a liberdade religiosa ela afeta a nossa vida nos mínimos detalhes, e que, por vezes, a gente só vai perceber isso quando nós somos, de fato, privados dessa liberdade. Então, por exemplo, no que se refere aos Baha'is no Irã,
que significa dizer que é viver como a maior minoria religiosa não reconhecida pela Constituição num país que é uma teocracia autocrática, é estar à mercê de uma estrutura estatal que, a todo momento, obriga os seus cidadãos a terem que declarar a sua fé, a sua religião, para poderem exercer direitos civis básicos, independente de você ter ou não uma religião. Seja declarar a sua fé na carteira de identidade, seja no ato de matrícula da universidade, seja na constituição de matrimônio, seja para ser enterrado com dignidade, enfim. Essa circunstância vai criando camadas e camadas de violações e discriminações diariamente. Então, a liberdade religiosa passa pelo reconhecimento do papel da religião na sociedade, porque é preciso que, primeiro, reconheçamos que todas as religiões são legítimas em suas crenças e todas têm a capacidade de dar a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade. A liberdade religiosa passa pelos direitos humanos, porque absolutamente todos os direitos dependem dessa garantia para que, dessa liberdade, para que esses direitos sejam exercidos plenamente, ainda que a gente não tenha total dimensão disso. E a liberdade religiosa passa, sim, pela laicidade do Estado, porque a fé do indivíduo não pode ser usada como arma, sobretudo pelo Estado, para suprimir os direitos como um todo. Acho muito importante a gente olhar para isso, porque enquanto um grupo religioso em qualquer parte do mundo estiver sendo deliberadamente excluído e perseguido por causa de sua fé, todos nós, independente de seguirmos ou não a religião, também estamos em perigo. Quando um grupo é perseguido, abre-se uma escusa para que outros também sejam perseguidos, seja a curto, médio ou longo prazo. Em algum momento, essas violações vão nos atingir, porque os fundamentos dessas violações, os paralelos, são os mesmos em qualquer parte do mundo, seja no Irã ou aqui no Brasil. Ou seja, o ódio, a ignorância, o não diálogo. Enfim, eu quero dizer que eu estou realmente muito animada para ouvir as contribuições dos painelistas sobre os seus desafios, as experiências que eles têm visto na prática e, sobretudo, que tipo de recomendações eles podem fazer dentro desse contexto. Então, passo agora a palavra ao meu amigo Flávio. Fiquei muito feliz, como juiz do trabalho, de ouvir a manifestação da jovem Thaísa. Se vocês se recordam dela, ela é da comunidade indígena do Amazonas. E ela falou algumas coisas trabalhistas. Ela falou: eu sou uma jovem aprendiz. Eu achei isso lindo, né? Que a lei, ela promove esse contrato de aprendizagem que depende da frequência escolar. E ela também fez um apelo e invocou o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio caro ao direito ao trabalho. Como desembargador do trabalho em São Paulo, a gente faz 3 coisas. Primeiro, julga processos, competência originária e recursal. A gente administra a justiça, né, a eficiência da justiça, e a gente tem muito a melhorar nisso. Mas tem uma terceira função, que nós participamos de comitês de temas sensíveis. Por exemplo, meu tribunal tem comitê de erradicação do trabalho escravo, das piores formas de trabalho, do tráfico humano, e eu trabalhei na erradicação do trabalho infantil. E nessa questão do trabalho infantil, que a criança tem que ir para a escola, a criança tem que ser criança, a criança tem que brincar, ela tem que ser protegida, ela não pode assumir o fardo a responsabilidade de sustentar a sua família. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma comunidade religiosa me chamou, junto com outro desembargador, para a gente fazer uma palestra sobre o que a lei diz, o que a Constituição diz em relação a trabalho infantil. Eu fiquei, primeira pergunta, por que uma comunidade religiosa vai chamar 2 juízes para falar sobre lei?
Logo, a resposta foi intuitiva, porque as comunidades religiosas são os conselheiros do seu povo, né? Todos os problemas que vão atingir a família, a criança, o adolescente, tudo, as pessoas religiosas são os líderes, são pessoas que aconselham. Então, as religiões, elas não podem ter apenas um olhar intramuros, mas elas têm que abrir as suas janelas, abrir as suas portas, ver o que está acontecendo na sociedade e tem, como disse um dos painelistas, uma voz moral no mundo, uma voz de conselho, uma voz de paz, uma voz de orientação, uma voz que ajuda no desenvolvimento de cada ser humano, porque cada um é importante. E eu espero que os painelistas abordem, né, esse papel, né, das religiões na ajuda de cada pessoa, né, de cada criança, de cada jovem, principalmente. Obrigado. Agora vamos passar a palavra para a mãe Cristine. Você tem o tempo de 2 a 3 minutos. Tem algum microfone aqui? Oi. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos, saudações tradicionais. É com grande alegria que estou aqui para poder falar do meu povo. E o meu povo de santo é o povo de santo do Brasil. Né? Meus respeitos a todos os segmentos religiosos que se encontram aqui como painelistas, mas a nossa tradição, ela vem de muito antes, né? Como a tradição indígena. Então, quando se fala de um povo, se fala de um segmento religioso, que se fala de uma crença. Deus, Exua, Jeová, Oxalá, Orumilá. A nossa tradição, ela trata primeiramente da terra, do meio ambiente. Quem somos nós sem o meio ambiente? Então, assim, para que tanta discriminação? Para que tanto choro? Para que tanto julgamento? Para que tanto dedo apontado? Se somos carne, água e sangue. Né? Quando se acabar, para todos nós vamos só para um lugar, que é a terra do Senhor, que reina o mês de agosto. Então, assim, devemos buscar realmente, quando olharmos para cada um de nós, que a intolerância, o racismo, a falta de respeito, ela não pode acontecer de forma nenhuma, porque senão fica muito contraditório. Nós viemos aqui, falamos sobre a intolerância, não ao racismo, e quando saímos do portão para fora, desrespeitamos. Então, é uma situação que tem que ser muito bem pesada, porque somos pais, somos filhos e somos irmãos. E quando fecharmos os olhos, vamos todos para o mesmo local, que é a terra. Muito obrigada. O pessoal fala pouco, mas diz muito, né? Obrigado, mãe Cristine. Eu já conheci aqui sua torcida organizada, a simpatia da sua mãe e da sua irmã aqui na frente. Agora nós vamos ouvir com prazer Dr. Girard Mahmoud Samur, que é presidente da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Cumprimento a todos com Assalamu alaikum, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. E há um princípio islâmico que diz que não é agradecido a Deus quem não agradece as pessoas. E aqui nós agradecemos a todos os organizadores deste evento pela honra do convite e que seja um evento em que nós tenhamos essa bagagem teórica e quando sairmos, colocando a mesma na prática, no dia a dia. E quando nós falamos do nosso tema, liberdade religiosa no Brasil, nós devemos lembrar de uma frase de Malcolm X, que dizia que paz e liberdade caminham juntas. Quando nós não tivermos paz, então não há como ter a mesma sem a liberdade. Então a liberdade é necessária
para alcançarmos a paz. E, independente se o problema é aqui no Brasil, que nós da ANAGE enfrentamos, de islamofobia, com mulheres que vão prestar concursos e são proibidas de usar o véu, ou mulheres que vão visitar alguém no presídio e não podem adentrar com o véu islâmico, ou pessoas que adulteram vídeos, artigos, para praticar intolerância religiosa. São vários casos que nós atuamos. E o que nós vivenciamos nisso? Que a maioria é por conta da ignorância. Há casos propositais, específicos, que pseudos líderes querem passar uma mensagem que não existe, e eles deveriam passar a verdade e passar os princípios e valores e a retidão para os seus seguidores, porque a maior responsabilidade são dos líderes, porque os seus seguidores vão acompanhar a sua fala. E quando nós fecharmos os olhos para a injustiça de qualquer outra religião, amanhã nós seremos os injustiçados. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele nos ensina em um dito que fala que nós, o exemplo dos fiéis, é como se fosse de um corpo só, na aprendizagem, no bom comportamento, no companheirismo. Quando uma parte desse corpo tem uma doença, esse corpo não dorme. Se nós tivermos uma dor de dente, uma dor em algum órgão do nosso corpo, ele ficará acordado, porque tem uma parte que está sofrendo. E quando nós falamos de injustiças e de ausência de liberdade aqui, ou em qualquer local, nós somos responsáveis, porque nós estamos em um mundo globalizado, em um mundo em que todos estão interligados, e quando nós dissermos que não temos nada a ver com isso, nós estamos apoiando aquela injustiça. Nós estamos apoiando a opressão. E devemos, assim, pautar sempre por lembrar do outro, se colocar no lugar do outro. Você não precisa concordar com a religião do outro. Nós estamos embasados no fundamento da nossa religião. Mas o respeito deve existir sempre. E posicionamento. Se não houver o posicionamento da religião A em relação à religião B, independente de qual seja, amanhã é a nossa família, amanhã é a nossa cidade, amanhã é o nosso país ou o mundo todo. Que tenhamos isso, e finalizo aqui com uma frase do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele diz que o verdadeiro muçulmano ou muçulmana é aquele cujas pessoas estão salvas do que a sua língua diz e do que as suas mãos praticam, devendo sempre falar o bem e estender a sua mão sempre para apoiar, servir e estar sempre na busca do direito e da justiça. Muito obrigado a todos. Acho que essa foi uma fala realmente de lembrete sobre o princípio da unicidade da humanidade, né? De que a humanidade é, na verdade, uma só, e do quanto que estamos todos interconectados, interdependentes, que o problema de um, na verdade, é o problema de todos nós. Muito obrigada, doutor Jihad. Agora eu passo a palavra para Tiago Vieira, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Obrigado, Renata. Em teu nome, em nome da Gilda, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Em nome do Dr. Jihad, Dr. André, eu cumprimento os demais e também os painelistas que comigo se somam em defesa da liberdade religiosa. Agradeço o convite pelo Dr. Rodrigo e o Dr. Cole de nós estarmos aqui representando o IBDR. A minha breve exposição guarda a relação, já que estamos falando também de liberdade religiosa no Brasil, do âmbito de proteção da liberdade de crença, prevista lá no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, que na parte A, ou na primeira parte, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Vejam que o Constituinte usou a expressão inviolável, aliando-se à doutrina constitucional internacional, citando aqui Roberto Alexis, Jonatas Machado, Jorge Miranda, Gilmar Mendes, entre tantos outros. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Kokinax, asseverou, abre aspas, a liberdade de pensamento, de consciência e de religião constitui uma das bases de uma sociedade democrática.
elas figuram entre os elementos mais essenciais da identidade dos crentes e da concepção da sua vida. Não podemos esquecer também do importante documento da ONU, Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação, que diz no seu artigo 1º, parágrafo 2º, abre aspas, ninguém será objeto de coação capaz de limitar a sua liberdade de ter uma religião ou de ter suas convicções. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, acertadamente, recentemente, condenou uma empresa de embalagens por danos morais para a trabalhadora adepta à religião de matriz africana, que foi impedida de usar no trabalho colares. Por fim, podemos citar a DPF 811, STF, ministro Gilmar Mendes, que disse: o aspecto interno do direito à liberdade de pensamento, consciência e religião é um direito absoluto, tal que não pode ser restringido. Esses aparatos doutrinários, jurisprudenciais, formam o âmbito de proteção da liberdade de crença, de foro interno, que é inviolável no direito brasileiro. Assim, a crença, e não o exercício, estou falando em crença, a crença de uma pessoa não pode ser objeto de interferência do Estado e de nenhum outro grupo. É o que diz, por exemplo, o artigo 18, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que o Brasil é signatário. Assim, as liberdades de consciência e de crença são invioláveis. O Estado não deve interferir internamente na crença. Dito de outra forma, nenhum ator externo à respectiva confissão de fé tem o direito de alterar a sua teologia ou a sua crença. Esse direito é um direito inviolável seu e da sua crença e dos seus seguidores. Eu não posso dizer aqui como um muçulmano deve interpretar ou ler o Corão, ou viver conforme o Corão. Como nenhum muçulmano pode dizer como eu devo interpretar a Bíblia Sagrada. Dando um exemplo aqui, porque eu estou com o Dr. Girá à minha destra. Então, dito isso, agradeço ao Deus Trino, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de estar aqui e também por vocês estarem aqui e aguardo ansiosamente as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago Vieira, por lembrar da inviolabilidade da consciência como direito absoluto. E agora nós vamos passar ao doutor André Fagundes, que é pesquisador associado no Centro Brasileiro de Estudos de Direito e Religião. Boa tarde a todos. É uma alegria e uma grande honra estar presente aqui nesse fórum tão importante, com pesquisadores renomados. E o tema que eu vou apresentar hoje envolve o tema central da minha pesquisa de doutorado, que é o uso religioso do chá ayahuasca, também conhecido como daime, oasca ou vegetal. É um tema que ainda é pouco explorado pela doutrina jurídica, muito embora nas pesquisas médico-científicas seja assim já bem avançado as pesquisas, inclusive recomendando o uso terapêutico. Isso já está bem avançado então, né? E o uso do chá ayahuasca, ele nasceu assim do que se tem registro no seio da floresta amazônica, por povos indígenas. Isso é uma tradição milenar que aos poucos, especialmente na década de 30, aqui no Brasil, foi expandindo para outros grupos que moravam na floresta. E, de forma gradual, foi se formando algumas lideranças religiosas, xamãs, e algumas confissões religiosas foram se organizando. E aqui no Brasil, a questão está muito bem regulamentada. Posso dizer que é um exemplo para o mundo, porque na mesma mesa se sentou representantes do Estado, da ciência e das religiões. E de forma consensual estabeleceram uma regulamentação para o uso religioso do chá ayahuasca. E isso a gente já tem alguns anos, mais de décadas, funcionando bem. Então é um modelo exitoso de acomodação da liberdade religiosa. E
com o tempo, as religiões que fazem uso sacramental desse chá foram se expandindo para outros países. Um caso marcante se deu da União do Vegetal, que é a maior e mais organizada dessas religiões, que venceu por unanimidade, né, na Suprema Corte dos Estados Unidos, que assegurou, então, o direito de importar e fazer o uso do seu sacramento, por reconhecer na instituição uma religião sincera, que não tinha nenhuma vertente assim recreativa ou apelo comercial. E também com base, né, nos estudos científicos que atestaram a segurança do uso. Então, o governo americano adotou um outro modelo de regulamentação que envolve assim acordos individuais com as confissões religiosas, e também tem funcionado bem. Não é assim tão completo quanto o modelo brasileiro de regulamentação, mas que está funcionando bem. Já temos próximo de 2 décadas nesse modelo. Agora, nos países europeus, onde confissões religiosas sinceras que fazem uso desse chá têm sofrido discriminação, muito por conta de terceiros que fazem um uso recreativo, mas é importante que o Estado faça a separação do joio do trigo. Porque religiões sérias não podem ser impedidas de comungar o seu sacramento, ainda mais quando tem um histórico, por exemplo, da União do Vegetal, de mais de 60 anos de existência, de atuação idônea. Então, o Estado ele precisa adotar algum desses modelos para fins de acomodar a liberdade religiosa, que é um esforço aqui conjunto nosso de trabalhar, né, pela promoção do respeito da verdadeira diversidade religiosa. E com essas palavras eu me encerro aqui e fico à disposição também para maiores esclarecimentos. Muito obrigado pela atenção de todos. André, quando você falou que ia compartilhar sobre a sua pesquisa de doutorado, eu fiquei assim, ousado, né? Em 3 minutos. Muito bom. Muito rico mesmo. É interessante você lembrar sobre esse papel do Estado em garantir a verdadeira diversidade religiosa, né? Realmente algo extremamente importante. Muito obrigada. Agora, então, passamos a palavra para o Bruno Silva Augusto, que é o vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraná. Boa tarde a todos. É um privilégio poder dividir esse painel com juristas e líderes religiosos tão importantes e de notável saber jurídico. Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje aqui para todos nós sobre um problema que eu tenho percebido em um agravamento, principalmente no âmbito jurídico, né? Vou defender um pouquinho o peixe da parte jurista aqui e do âmbito jurídico, fazendo voz aqui com o Dr. Tiago, sobre essas garantias constitucionais à liberdade religiosa. Todos nós aqui que somos religiosos sabemos e temos muitos parâmetros para poder definir na nossa religião o que é certo e o que é errado. São leis, são mandamentos, são normas, e essas regras, como muitas pessoas pensam, ao contrário disso, não nos limitam, mas nos protegem. Leis e mandamentos nos protegem. Da mesma forma, a Constituição e outras leis devem nos proteger, principalmente com relação ao argumento jurídico. Eu tenho percebido que a histeria e aquela comoção popular sem razoabilidade alguma tem começado a tomar o pensamento da defesa da liberdade religiosa e o direito à liberdade religiosa. Quando a gente vai para esse campo, a gente começa a se igualar àquelas pessoas que combatem a liberdade religiosa e têm um discurso de intolerância, porque é o tom histérico que tenta fazer volume, quando na verdade é a razão jurídica e a racionalidade que vai defender esse princípio. Na verdade, o direito é a bússola que nos guia através dessas tempestades de histeria, e sem isso a gente ficaria à deriva. Então, o meu apelo é que a gente possa ter cada vez mais racionalidade para poder defender a liberdade religiosa. Por isso, nós temos que estar de mãos dadas com o poder legislativo. E aqui faço referência à doutora Damares, que foi autora da primeira lei específica de liberdade religiosa no Brasil. Porque e merece palmas por isso, sem esse aparato jurídico, sem as normas, o regulamento do nosso lado, a gente não consegue colocar a liberdade e fazer o direito valer. Porque o discurso ele pode ser bonito, mas sem a norma ele vai ser ineficaz. E com isso, a gente precisa construir, então, um ambiente de diálogo respeitoso, com fundamentações técnicas que vão trazer a razão para o discurso,
e a defesa da liberdade religiosa. Porque sem o manto da legalidade, a liberdade religiosa se torna vulnerável ao vendaval das emoções descontroladas. E é isso que a gente vê. Quando vem esse tom histérico, nada pode combater a não ser a lei e a letra da lei. E eu gostaria de enfatizar nesse ponto que a importância do discurso técnico como ferramenta para a gente preservar essa promoção da liberdade religiosa, ele tem muito com o que John Rawls explicou quando disse: em uma sociedade pluralista, o discurso público deve ser guiado por princípios de justiça que transcendem paixões momentâneas, assegurando que as liberdades básicas, incluindo a liberdade religiosa, sejam respeitadas de maneira justa e equitativa. Com certeza, a nossa voz deve ser alta e clara, mas nunca a custo da razão e da justiça. Muito obrigado. Nossa, que painelistas disciplinados, né? Todos dentro do seu tempo. Doutor Bruno, muito obrigado por nos lembrar de defender a liberdade religiosa com racionalidade. Agora vamos ouvir a doutora Andréia Letícia Carvalho Guimarães. E apagou meu programa. Foi. Que é pesquisadora associada no Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião. Doutora Andréia. Obrigada. Boa tarde a todas e todos e todes. É uma alegria estar aqui novamente, um ano depois, né, do evento aqui que ocorreu ano passado, em Brasília. É sempre uma alegria compartilhar com essas lideranças religiosas maravilhosas. E eu inicio a minha fala cumprimentando as minhas grandes mães ancestrais, em nome da Ia Gilda e da mãe Cristine, que aqui estão. A bênção, minhas mães. Que Oxum abençoe a todos e todas, porque antes de ser do Cedi, eu sou filha de Oxum. Agradeço o F20, o Fórum Interreligioso do G20, por congregar tantas pluralidades num só espaço. É uma oportunidade muito grande, enriquecedora, a gente poder compartilhar e falar de liberdade religiosa com tantas vozes e de tantos lugares, né? E ocupar esse lugar aqui hoje também é um privilégio. Como a gente sabe, discutir liberdade religiosa não dá para se discutir sem pensar na interseccionalidade do tema, que envolve raça, gênero, classe social. Infelizmente, a liberdade religiosa não é igual no Brasil. A liberdade religiosa ela tem cor, ela tem classe, ela tem poder. E é disso que a gente está discutindo aqui hoje. Então, essa reflexão é o início da minha fala e a proposta da gente colocar isso como uma agenda pública, porque a liberdade religiosa há muito tempo foi construída como uma agenda privada, tanto que os conflitos interreligiosos, de intolerância religiosa, eram vistos como simples brigas de vizinho ou problemas familiares que deveriam ser resolvidos no âmbito privado. E a liberdade religiosa, quando ela alcança a agenda pública, ela precisa ser vista com outra perspectiva. E eu acredito que o Fórum Interreligioso do G20 trouxe essa temática dentro dessa perspectiva. E eu acho que é por esse caminho que a gente deve seguir, como uma agenda pública e com o poder executivo como um ator de grande protagonismo nisso. Eu fico muito feliz que a Ia Gilda esteja aqui hoje, representando o Ministério dos Direitos Humanos, porque essa pauta, nos últimos 4 anos, foram esquecidas por causa do desgoverno que estava aí. E como ela mesma disse, é a primeira vez na história do Brasil que a gente tem um órgão específico dentro do governo para tratar sobre essa temática. Então, a minha reflexão no dia de hoje é que a gente trate a liberdade religiosa como um direito humano, um direito fundamental que precisa de políticas públicas efetivas e construídas coordenadamente, independente de governo, para que a gente possa ter de verdade liberdade no nosso país. Muito obrigada. Andréia, muito obrigada por apontar essa necessidade mesmo de que liberdade religiosa, de fato, se torne uma agenda pública, né? Entre nessa pauta de um Estado que
que está preocupado em garantir as liberdades fundamentais em todos os sentidos. Agora, vamos passar a palavra para o Samuel Gomes de Lima, da Associação Brasileira para a Liberdade Religiosa e Cidadania. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar nesta conferência do IFG20, tratar desse assunto tão importante e tão caro à sociedade como a liberdade religiosa. A doutora Damares está ali saindo, mas eu quero fazer uma referência a ela. Tem uma frase que eu vou roubar do discurso dela: a liberdade religiosa, se não for para todos, não será para ninguém. E eu quero retomar a fala ali do meu amigo, Dr. Tiago Vieira, que ele trouxe a questão do poder distintivo que a crença tem de uma religião para outra, sendo inclusive possível configurar um abismo entre a concepção religiosa A e a concepção religiosa B. Mas eu quero dizer que e sobre esse abismo que uma concepção religiosa tem em relação à teologia, à crença, aos fundamentos de cada religião, nós precisamos construir uma ponte, e o nome dessa ponte é respeito. Mas há um fato que nos une nesta conferência, e o fato é o seguinte: o direito não separa. O direito iguala a todos. Eu pergunto, e eu, como professor, quero fazer aqui um momento de participação do auditório. O direito do católico é maior, é menor ou é igual ao direito do evangelho no que tange à sua liberdade religiosa? É maior, é menor ou é igual? É igual. Agora, o direito do religioso de origem oriental é maior, é menor ou é igual ao religioso de matriz africana? O direito é igual. E se nós fizéssemos esse exercício, colocando aí um comparativo entre as várias religiões, o direito sempre traria essa questão da igualdade. O direito, por exemplo, de quem é ateu é maior, é menor ou é igual ao daquele que tem alguma crença? É igual, o direito iguala. Para todos, então, a resposta a essa pergunta seria a igualdade. No caput do artigo 5º da Constituição, está escrito que todos são iguais perante a lei. No inciso 8º deste mesmo artigo 5º, diz que ninguém será privado de direito devido à sua convicção religiosa. E o artigo 19 da Constituição apresenta vedações a todas as religiões em suas relações com o Estado, salvo para o interesse maior do bem comum. Portanto, o direito iguala, mas a crença, a teologia, a doutrina distintiva de cada segmento pode, como foi dito no início, criar aí um abismo, mas sobre esse abismo nós estamos reunidos aqui para construir uma ponte, e esta ponte chama-se respeito. Eu encerro esta fala trazendo a público um pensamento de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito bom estarmos aqui sendo vigilantes. Que Deus abençoe a todos. Professor Samuel, o senhor foi muito didático, né? O direito nos iguala e nos une. Parabéns. Vamos passar agora o tempo ao doutor Odacir Carlos Prigol, que é diretor de área no J. Reuben Clark Law Society. Obrigado, Dr. Cooper. Obrigado pelos colegas que antecederam. Em respeito ao tempo regimental, farei o mesmo, serei breve. Por sorte, eu não falarei por último, é sempre um compromisso a mais. Deixo aqui para o colega. Mas participar deste evento aqui, ver já, logo na abertura,
a participação de lideranças religiosas e especialmente lideranças religiosas das minorias, aqui muito bem representadas pelas mulheres, que são efetivamente aquelas minorias que sofrem as maiores hostilidades à sua liberdade de crença. Isso nos alegra, nos motiva e vê que estamos no caminho certo realmente de sentarmos e dialogarmos e encontrarmos, construirmos pontes, como diz Dr. Samuel. Naturalmente também membros da academia, pesquisadores, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo e dos colegas advogados, né? E eu passo aqui uma pequena perspectiva, naturalmente, da advocacia, né? A advocacia na promoção da liberdade religiosa, e eu faço na condição de membro da J. Reuben Clark Law Society, que é uma entidade que também é promotora da liberdade religiosa, e das comissões de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná, com quem divido mesa com o Dr. Bruno, no Conselho Federal com o Dr. Tiago, e onde discutimos políticas públicas, onde pensamos, construímos projetos de lei, auxiliamos o Estado do Paraná, na esteira da Lei de São Paulo, conseguimos mobilizar a bancada evangélica do Estado do Paraná, criamos a Lei de Proteção à Liberdade Religiosa no Estado do Paraná, em 2022. Também auxiliamos os legisladores no Estado do Paraná a criar a lei que reconhece a atividade religiosa como atividade essencial, evitando o fechamento dos templos e igrejas nos períodos pandêmicos. Então, entendemos que a advocacia, como uma fronteira entre a democracia e as ditaduras, tem sim um papel vital na promoção da defesa da liberdade religiosa. E, óbvio, temos que caminhar a segunda milha, né? Temos que pensar em legislações de ordem de âmbito federal que protejam a liberdade religiosa, que tenham condições agravantes quando a hostilidade é direcionada às minorias religiosas, porque se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Temos que efetivamente educar a sociedade a respeitar o próximo, a conhecer os limites de um discurso de ódio e de uma liberdade de expressão. Eu acho que essa é a missão que a advocacia pode passar à sociedade na promoção da liberdade religiosa. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Odacir. Interessante esse foco que o senhor deu sobre a atuação da advocacia na promoção da liberdade religiosa. Como advogada, fico muito feliz de ouvir sobre. Muito obrigada. Agora, por último, nosso painelista é o Evaldo Dias Lima Filho, conselheiro de diálogo interreligioso da rede Amazonizar. Essa bandeira veio diretamente da Amazônia, diretamente para dar voz e vez a cada um de que vocês estão aqui. Boa tarde a todos, a todas. É com imensa honra que me apresento como Evaldo Dias Lima Filho, assessor do diálogo interreligioso da rede ecumênica e interreligiosa Amazonizar, ou simplesmente Amazonizar, né? Trago aqui também a grande responsabilidade, através dos meus companheiros que estão lá na Amazônia, lá em Manaus, que não puderam estar aqui hoje, mas, acima de tudo, venho transmitir aqui a mensagem sobre a liberdade religiosa no Brasil, a partir da Amazônia. A nossa rede existe desde 2018, nasceu a partir da indignação de 3 pequenas comunidades cristãs, frente à rápida e agressiva tentativa de desmonte das políticas ambientais em nosso país. Durante a semana de oração de unidade cristã desse ano, líderes dessas comunidades perceberam e era necessário agir. Não podia mais, enquanto cristãos, nos omitir diante da devastação iminente da floresta amazônica, de sua rica biodiversidade e dos povos ribeirinhos e originários daqueles que dependem para sobreviver. A inspiração das lideranças veio
da própria vocação dada por Deus ao ser humano, cuidar e salvaguardar a criação. Desde as origens da história, fomos chamados a cultivar o jardim de Deus e não destruí-lo. Foi assim que essa consciência que nasceu nas lideranças compreende como desafios que exigia mais do que ações isoladas. Era necessário ampliar o diálogo, estabelecer uma rede que pudesse ser ampliadas no campo religioso e abraçasse também os sujeitos sociais, religiosos e não religiosos. Assim, a rede Amazonizar abriu para outros grupos religiosos e também associações indígenas e suas espiritualidades, religiões de matriz africana, movimentos estudantis, imigrantes e outros movimentos sociais. Hoje, a rede se estende por quase todo o estado do Amazonas, aliás, da Amazônia brasileira, com membros que incluem igrejas cristãs, casas de religiões de matriz africana, associações de povos indígenas, ribeirinhos, refugiados venezuelanos, estudantes e professores, entre outros. Nesses anos de atuação, tivemos marcos importantes, como a criação da Cartilha de Combate à Intolerância Religiosa na Amazônia, elaborada pelo professor Jordano Cássio, membro do APERAM, e contou com o apoio da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Essa cartilha é de linguagem acessível e tem sido um instrumento valioso para conscientizar crianças, jovens e comunidades sobre a lamentável realidade da intolerância religiosa na região, especialmente contra pajés, xamãs, praticantes de religiões matriz africana. Neste ano 2024, iniciamos um novo projeto, Capelania Ecumênica no Cemitério Municipal São João Batista, em Manaus. E quero desejar e agradecer a todos. Muito bem, Evaldo, muito obrigado por você ter trazido a questão sensível da Amazônia, das pessoas que lá habitam, do meio ambiente, e pelo silêncio eloquente quando você trouxe a bandeira. Isso foi, houve um silêncio de respeito, de ponderação. Muito obrigado. E já ouvimos todos os painelistas e vamos chamar nossos dois palestrantes de considerações finais. Eu tenho a honra de chamar o professor Gary Doxey, que é o diretor associado do International Center for Law in Religious Studies. Ele é um historiador, ele é um pesquisador e fala português maravilhosamente bem. Muito obrigado. Vamos ver se é uma maravilha ou não. Acho que não. Vamos ver. Obrigado. É uma honra estar entre vocês e ter esta oportunidade para falar, para compartilhar uma breve perspectiva internacional sobre a liberdade religiosa no Brasil. Sei que há muitos desafios e coisas para melhorar, mas visto desde fora, o Brasil é um país exemplar. Pode ser e já é uma potência mundial na liberdade religiosa. Os estudos demonstram que mais de 80% da população global mora em países com níveis altos ou muito altos de restrição e hostilidade relacionada com a religião. Nesses países experimentam conflitos religiosos, guerras e perseguições. No entanto, o Brasil é consistentemente reconhecido nos estudos como um dos países que mais respeita a diversidade religiosa. A Constituição e as leis do Brasil protegem a liberdade religiosa como um direito fundamental. A legislação de vários estados brasileiros também protege a liberdade religiosa.
Existe no Brasil um conceito jurídico da laicidade que estabelece um equilíbrio saudável na relação entre o Estado e a religião baseado no respeito mútuo. Além das leis, os brasileiros são abençoados com uma cultura que apoia a convivência pacífica e o respeito por diversas crenças religiosas. Todas essas características do direito e a cultura do Brasil estabelecem e apoiam a liberdade religiosa. Temos que reconhecer que ainda persistem desafios sérios que devem sobrepujar no Brasil. Algumas leis poderiam ser melhores, por exemplo. As autoridades dos governos poderiam ser mais instruídos na liberdade religiosa para protegerem melhor as minorias religiosas. Os valores base da liberdade religiosa poderiam ser mais difundidos entre a população. Ademais, persistem preconceitos entre algumas pessoas contra certos grupos religiosos, como as religiões de matriz africana e as espiritualidades indígenas. Preconceitos que, em alguns casos, tragicamente, são motivo de violência. A liberdade religiosa cria espaço para todos. Ainda há muito caminho pela frente. Cabe a todos nós que estamos presentes e a outros que nós podemos ensinar e influenciar, fazer as melhorias necessárias. Contudo, o Brasil é um farol que pode, com a ajuda de vocês, iluminar o mundo e apresentar exemplos de como estabelecer um regime de liberdade religiosa sustentável. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Gary, pelas palavras inspiradoras. Agora, gostaria de chamar também para as considerações finais a Damares Mouraco, subprefeita de São Paulo. Boa tarde a todos. Que privilégio e, por que não dizer, emoção que temos de estarmos aqui no G20, no Fórum Interreligioso do G20, que propõe não deixar ninguém para trás. Esse é um desafio que a mim me parece o maior de todos. Como não deixar ninguém para trás? Eu quero cumprimentar os painelistas, os queridos moderadores, doutora Renata, desembargador Flávio Cooper e os participantes deste fórum. Eu estava pensando ali que talvez não resta muito a dizer. Algumas experiências foram compartilhadas conosco, com estes queridos amigos, representando cada um, por sua vez, organizações que coordenam, que lideram, que fundaram. Né? Tivemos lições de direito, tivemos lições práticas e tivemos, inclusive, a demonstração aqui por parte de religiosos com relação à sua própria crença e as dificuldades que esta crença enfrenta. Mas, queridos, a liberdade religiosa, eu vou resgatar aqui uma fala de Rui Barbosa. Estamos no Brasil, estamos num painel que trata da liberdade religiosa no Brasil e eu não poderia deixar de citá-lo como ícone, não é, do direito brasileiro, aliás, redator do decreto 119A, que antecedeu a Constituição da República, aquela que efetivamente separou o Estado da Igreja e trouxe um novo tempo para a liberdade religiosa nesse país, embora tenhamos liberdade religiosa no Brasil desde a Constituição de 1824, a Constituição do Império, até a Constituição atual, a nossa Constituição Cidadã de 88, que, aliás, elevou este direito a uma condição ainda não conhecida por nós. No artigo 5º, em 3 incisos,
não é? O nosso legislador constitucional nos garante de forma ampla o direito de crença, de consciência, de culto e naturalmente e até de objeção de consciência e prestação alternativa, que é um tema amplo. E naturalmente, embora e o Dr. Gary Doxer, que me antecedeu, ele disse que temos liberdade religiosa no Brasil, temos um ordenamento jurídico garantidor deste direito, contudo, nós temos as nossas dificuldades e os nossos desafios ainda não superados, mas eu penso que nós estamos, repito, no G20, que luta por um mundo justo, olha, um mundo justo e um planeta sustentável. Um planeta que se sustente, que se conserve ao longo do tempo e das gerações. Não é? Como é que a gente promove um mundo justo e um planeta sustentável? É um desafio gigantesco, por isso que uma das ODS, né, a Agenda 2030 da ONU, a ODS 16, traz como um dos resultados a serem obtidos por esta agenda, não é? São sociedades mais pacíficas, mais justas, instituições mais eficazes, e por isso resgato o Rui Barbosa agora. Ele disse que nenhuma liberdade é tão pacificadora e tão civilizatória quanto a liberdade religiosa. Eu gostaria que nós saíssemos deste fórum com uma consciência muito, mas muito clara do quão potente é a liberdade religiosa para a consecução da Agenda 2030 da ONU, para a consecução dos objetivos do G20, que é um mundo justo e um planeta sustentável. Porque, e eu vou fazer coro com o Rui Barbosa, não há uma liberdade mais potente para pacificar sociedades, para torná-las mais justas e sustentáveis, para liderar processos civilizatórios, e nós estamos carentes destes processos, mundos divididos e sociedades polarizadas, do que a liberdade religiosa. É uma ferramenta potente, e eu quero adicionar a esta ferramenta, que inclui previsões legais, eu quero adicionar o papel das organizações religiosas na sociedade, não é? que cumprem de forma exemplar a promoção social, que cuidam de pessoas, que demonstram todo o tempo alteridade, compaixão, e eu sei que um dos objetivos do Fórum Interreligioso é promover o exercício da compaixão, de nos colocar no lugar do outro. E nós encontramos, sim, na liberdade religiosa, esta ferramenta que poderá nos conduzir e nos liderar. E eu creio nisto, por isso que estamos há tantos anos trabalhando em defesa, proteção e promoção deste direito. Aliás, em São Paulo, tive a honra de propor a Lei 17.346, a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, com este nível de inclusão, e eu não deixei que esta lei desprezasse o que finalizo considerando ser o caminho para a transformação de sociedades injustas, intolerantes, desiguais, que é a educação, queridos. Nada vai nos transformar como sociedade, como indivíduos, do que a educação de pessoas. E a Lei 17.346, de forma talvez não comum, ela traz na sua primeira parte, não é, conceitos, ela é educativa, ela chama à responsabilidade sociedades e governos para o seu papel de transformação por meio da educação. Portanto, eu encerro as minhas considerações agradecendo a extraordinária oportunidade, Dr. Collor e Dr. Rodrigo, que organizaram de forma exemplar, e toda a equipe este fórum, não é? E que saiamos daqui com esta consciência da potência da liberdade religiosa para um mundo mais justo e para um planeta mais sustentável. E que ninguém de nós seja deixado para trás. Muito obrigada. Eu
Acho que a doutora Damares já nasceu oradora, né? Tem um talento natural. Uma voz muito abalizada, porque ela foi presidente da comissão da OAB para a Liberdade Religiosa de São Paulo, foi testemunha da sua atuação, passou pelo Legislativo quando foi editada a Lei de Liberdade Religiosa, agora está no Poder Executivo, né, como subprefeita em São Paulo. Que bom, foi um painel tão gostoso, né, tão querido. Nós temos que encerrar por causa do tempo, mas sobrou um tempinho para fazer uma pergunta só, para a gente ser fiel ao nosso tempo aqui. E essa pergunta pode ser feita diretamente a qualquer painelista, porque não temos tempo de ouvir todos, ou para a Iagilda, ou para a doutora Damares, doutor Doxey, o senhor escolhe quem que você quer que responda. Por favor. Sim, senhor. Só um segundinho, talvez o microfone para chegar para todos ouvirem melhor. Então, temos uma pergunta e uma proposta. Ótimo. Pede para serem concisos. Oi? Pede para serem concisos. Oi? Pede para serem concisos. Bom, eu queria fazer uma proposta. Eu queria pedir uma proposta que saísse aqui, já que a maioria aqui é brasileiros, que saísse daqui um documento assinado pelas instituições, todos que defendem a liberdade religiosa, em defesa da Lei 10.639, que não é uma lei religiosa. Ela é boicotada na escola justamente por razões religiosas. Que é que fala do ensino da história da África, da cultura africana, tem a 11.000 que fala da cultura indígena e da história indígena nas escolas. Então, isso é fundamental para manter a questão da liberdade religiosa. Então, eu proponho que todas as entidades que estão participando desse painel, que são pela liberdade religiosa, que fizessem um documento nessa direção, ao governo. Porque isso cria uma contraposição justamente à ideia de que é religião, não é? E não é religião. Fala de história e de cultura. E que todos nós estamos pela liberdade religiosa. Quero fazer um convite. No dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro, tem a 17ª caminhada pela liberdade religiosa. E, lamentavelmente, muitos que defendem a liberdade religiosa não comparecem nessa caminhada. Uma caminhada que ela é ampla, ela é diversa, todo mundo sabe disso. E uma forma de mostrar respeito à liberdade religiosa e à diversidade é estarmos juntos na rua. Uma coisa é o debate na universidade, sou professor universitário, sei disso. Outra coisa é num ambiente fechado como esse. Outra coisa é uma demonstração pública para que o público veja que nós possamos estar juntos. Então, essa é a minha proposta e meu convite. Obrigado pela proposta, pelo convite para o Rio de Janeiro, minha terra natal. E, se alguém escrever o documento, pode ser levado à consideração dos representantes que estão aqui. Muito obrigado. Vamos à pergunta. Eu vou dirigir ao professor Tiago. E diz respeito, eu acho que os maiores desafios da liberdade religiosa no Brasil, que diz a questão recorrente da intolerância religiosa promovida em diversas comunidades brasileiras em face do crime organizado, o desafio da liberdade religiosa frente ao crescimento do discurso político autoritário que nega as liberdades democráticas e a própria liberdade religiosa, e a falta de respeito e tolerância de algumas lideranças religiosas que fomentam a própria intolerância religiosa. Eu sei que a pergunta não é simples, é complexa, mas eu acho que esses são os grandes calos hoje que a gente tem sobre a liberdade religiosa no Brasil. Muito obrigado. Muito boa pergunta e complexa, né? São várias perguntas na mesma pergunta. Eu acho que nós poderíamos até fazer um seminário com relação aos teus questionamentos. Eu sempre digo para os meus alunos que existem algumas situações, alguns hard cases, quando nós estamos tratando de liberdade religiosa. Geralmente, o hard case mais comum é quando direitos fundamentais colidem no espaço público. Então, eu critico muito uma frase que, às vezes, nós falamos sem pensar, de que o meu direito termina quando começa o seu. Isso é meia verdade. Por quê? Porque se eu coloco a palavra fundamental, já fica diferente.
o meu direito fundamental não termina quando começa o seu. Porque se terminasse, significa dizer que o meu direito não é fundamental, mas sim o seu. Né? Ou o seu direito é maior do que o meu. Então, num primeiro hard case, que é quando nós temos essa colisão de direitos fundamentais no espaço público, o que é natural numa sociedade, e numa sociedade democrática, pluralista e inclusiva, nós queremos que isso aconteça, nós queremos que os atores dessa sociedade no espaço público choquem opiniões, porque senão nós temos um monismo, e monismo é típico de ditaduras, onde apenas uma voz fala e outros apenas obedecem. Então, numa sociedade democrática, pluralista e inclusiva, nós queremos que opiniões distintas se choquem no espaço público. O problema é quando esse choque gera violência. E aí nós não temos mais colisão de direitos fundamentais. Nós temos crime. E crime se trata com a justiça criminal, com a justiça penal. Violência física ou violência oral. E a violência oral é tratada pelo Código Penal, nos crimes contra a honra, 138, 139 e 140, calúnia, difamação e injúria. E também, em algumas situações, quando esse crime não é contra a honra, mas sim é contra a essência do ser humano. Aí nós estamos falando de discriminação ou racismo, dependendo da situação. Mas quando uma fala é discriminatória ou é racista, também um hard case. Também não é tão simples assim. Porque no direito criminal, a vítima ela precisa ser ouvida. Mas não é a vítima que determina se é crime ou não é, mas sim o juiz. Porque se a vítima determinar se algo é crime, todos serão presos. Porque a gente sempre tem razão. Né? Então, em algum momento eu vou ser vítima, em algum momento eu vou dizer que, olha, estou sendo vítima, o fulano tem que ser preso. Então, nessas situações em que temos uma vítima e que temos um potencial crime, o judiciário é chamado para resolver. A situação mais difícil é discriminação e racismo. Quando, então, nós temos uma discriminação, ao meu ver, ou uma prática racista? Tá? E aí nós temos uma obra do jurista italiano Norberto Bobbio, chamada Elogio à Serenidade, que é uma obra que tenta resolver esse problema, e no direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm utilizado esse critério em várias decisões, não é em uma decisão, mas em várias, né? Em que, para que a gente tenha a discriminação, nós precisamos ter nessa fala, ou nesse texto escrito, nesse choque, nessa possível violência, nós temos que ter a diferença entre as pessoas, ou seja, aquele que supostamente está praticando o crime está dizendo que as pessoas são diferentes, está dizendo que, em razão dessa diferença, um é melhor que o outro, e, por fim, para daí caracterizar a discriminação, são diferentes. Um é melhor que o outro, e por ser melhor tem que ter mais direitos. Ou é mais pessoa, ou é mais gente. Isto é um crime, isso é discriminação ou racismo, de acordo com a situação. Não necessariamente é sempre racismo, como não necessariamente é sempre discriminação, depende da situação. Quando isso acontece, nós estamos perante, sim, um crime inafiançável, imprescritível, que deve ser punido de forma severa, como está no artigo 20 da Lei de Racismo. Se não, nós podemos ter uma situação de calúnia, de difamação, ou um choque de visões que é natural e que, na verdade, é muito importante para uma democracia sadia. Espero ter respondido de alguma forma a tua pergunta. Obrigado. Não, infelizmente não. Sentimos muitíssimo. Realmente, a sessão de hoje foi uma verdadeira aula, né? E agradeço muito pela parceria. Pode fazer diretamente sim, depois, sim. Agradeço muito pela parceria, desembargador Flávio. Agradeço também aos painelistas pelas excelentes exposições. Também aos que fizeram as considerações finais, aí a Gilda,
que fez a introdução. Obrigada também a todo mundo que está aqui presente, que esteve presente, que escolheu estar nessa sessão, que era concorrente. A concorrência não era fácil, mas muito obrigada. E, claro, aqueles que tiverem perguntas e outras considerações para os panelistas, por favor, acho que podem todas ficar à vontade para conversar com eles. E é isso. Muitíssimo obrigada a todo mundo. Obrigado, Renata. Acho que Foi a gente muito fez legal. uma boa dupla, hein? Foi excelente. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você.